pessoal, meu nome é Cláudio, eu vou compartilhar com vocês como controlar uma matriz de LED 8x8. A princípio agora vamos gerar aqui um caractere, a letra A, certo? Bom, então primeiro vamos entender aqui o funcionamento, como é que a gente vai gerar nesse display, certo? Então aqui eu tenho um display 8x8, e como é que a gente vai fazer, certo? Vamos fazer usando a persistência visual. Então vamos acender coluna por coluna, e dependendo da coluna que a gente vai acendendo, a gente vai escolher quais as linhas que vão estar ativas, certo? Então aqui, ó, então sempre que eu for pulando aqui de uma coluna para outra, eu vou escolhendo as linhas que eu quero que estejam acesas naquela hora, né? Certo? Aqui, ó. Daí eu vou ter a letra A. Então quando eu começar a gerar esse código aqui mais rápido, certo? Eu vou começar a ter a sensação visual de estar vendo a letra A, certo? Pronto, feito isso, vamos aqui no Proteus para a gente ter uma ideia aqui de como funciona, certo? Então coloquei aqui as linhas aqui em cima e aqui embaixo as colunas, certo? Então se eu clicar aqui, ainda não vai dar nada porque eu não ativei nenhum aqui em cima com negativo. Então, ó, vou ativar todas as linhas com negativo. Pronto. Então, conforme eu clicar aqui, eu vou passando de uma coluna para outra, certo? Sendo que aqui todas as linhas estão acesas, tá? Deixa eu desligar algumas linhas. Pronto. Vamos ver como é que fica, certo? Então o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente vai gerar um for, que ele vai ficar passando coluna por coluna um determinado tempo, e cada posição dessa da coluna a gente vai escolher quais linhas vão estar acesas, e aí a gente vai conseguir gerar aqui a letra A, né? Então aqui no código foi o que eu fiz, certo? Usando o CCS, você faz suas configurações. Eu estou usando o PIC 18F4550. Eu fiz um vídeo, postei um vídeo mostrando o funcionamento, né? Certo? Aqui ela funcionando já com as letrinhas passando e tudo, beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos gerar um código para fazer isso. Então aqui no CCS foi o que eu fiz aqui, certo? Primeiro eu criei uma matriz aqui com 8 posições, certo? Isso aqui aqui vai ser o meu porte B, certo? Então aqui vão estar as linhas, certo? Aqui eu vou controlar as linhas. Então o que foi que eu fiz? Se você prestar bem atenção aqui, eu vou estar ativando em 0. Então eu fiz justamente o desenho da letra A aqui, ó. Se você pegar só o 0, então, ou seja, a primeira vez que rodou lá a coluna, ele pega também essas linhas. Aí na segunda vez pega essa linha, na terceira essa linha, na quarta e assim por diante, certo? E aqui no main eu tenho minha outra tabela, que é as colunas, que vão ser ativas em 1, que vai fazer justamente isso que a gente estava fazendo aqui nessa imagem aqui, certo? Eu vou ativar o que? A primeira vez eu vou ativar a posição 0, depois posição 1, posição 2, 3, 4 e assim por diante. Então aqui no while vamos fazer isso, certo? Vamos rodar aqui um for, certo? Já criei a minha variável i, então i vai receber 0. Enquanto i for menor que 8, vamos incrementar essa variável, certo? Pronto, então aqui eu já estou garantindo que ele vai executar 8 vezes. Então o que é que eu quero que ele faça, certo? Primeiro eu vou dar um delay, milissegundo,
Vou colocar um delay alto aqui só pra gente ter uma sensação visual melhor, pra gente ver executando mais devagar, certo? Então o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou fazer minha coluna, né? Executar essa tabela aqui, tabela coluna, certo? Fazer um for, e a cada 100 milissegundos ele vai trocar de posição aqui. Então como é que eu faço isso? Então output D, e aqui eu passo a colunas. Deixa eu copiar aqui para não errar, né? Na posição I, certo? Então ele vai colocar meu porte D, que é as tabelas, que é a coluna, desculpa. Então tá aqui já montadinho aqui com pique. E aqui as posições tudo definidas já. Então tem aqui as linhas. Aqui minhas colunas. Minha coluna está no porte D, certo? A coluna está no porte D. Pronto, tá certo, tabela. Então, a cada 100 milissegundos, ele vai setar o porte D com essas posições aqui. Começa por essa, vai para essa e assim por diante. E como está dentro do iron, isso aqui vai ficar executando sempre, né? Então F9, compilou legal, beleza? Agora vamos ver funcionando aqui. Olha só. Agora porque todas as minhas linhas estão acesas lá. Então eu não fiz nenhum tratamento das linhas. Então, como está tudo negativo, veja aqui, ó, que ele está acionando sempre em 1. Então sempre que ele passa, todas as linhas estão acesas nessa hora aqui, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai definir quais as linhas que vão estar acesas. Então para isso foi criada essa tabela letra A, que é justamente isso que vai acontecer, ó. Então a cada 100 milissegundos, que quando mudar a posição aqui da coluna que vai ser acesa, ao mesmo tempo vai ser mudada a linha, certo? Então quando a coluna 0 estiver ativa, vai estar ativa a linha 0. Coluna 1 estiver ativa, vai estar ativa essas linhas aqui, né? A linha 1, linha 2, linha 0, linha 1, desculpa. E assim por diante, certo? Aliás, vai estar ativa aqui em 0, né? Desculpa. E assim por diante. Então vamos lá. Então ficou bem fácil. Então minhas linhas estão no porte B, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? É a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Para evitar a fadiga, então Ctrl C aqui. Eu vou fazer o que? Agora o porte B. Vou setar o porte B com a letra, com essa matriz aqui, letra A. Posição I. Então ao mesmo tempo que eu mudo a coluna, eu também mudo as linhas, né? Certo? E aí eu vou ter a sensação visual da letra A. Então dá um F9 aqui para compilar. Certo? Então vamos executar. Olha só. Está acontecendo justamente aquilo, né? Ao mesmo tempo que eu pego o índice da coluna, eu também pego o índice das linhas aqui, certo? Então vamos aumentar esse delay para a gente ter uma sensação visual melhor, certo? Vou colocar em 50. Já vai ficar mais rápido, já vai melhorar a sensação. Ó, dá quase para entender que é um A. Vou aumentar mais esse delay, certo?
Vou colocar esse delay em 10. Compilar e ver como é que fica. Então já está quase, o A está bem definido já. Agora vamos aumentar mais um pouco esse delay para definir de vez esse A, certo? Então F9, vamos compilar. Desculpa. Vamos executar. Então tá aí. O A fica perfeito. Então a persistência visual, você vai ter a impressão de que todos os LEDs estão acesos ao mesmo tempo, mas na realidade ele vai estar gerando coluna por coluna, né? E cada vez que em cada coluna tem suas linhas definidas, certo? Pronto. Então fica aí a explicação. E no próximo vídeo a gente vê como fazer esse Azinho rolar aqui os caracteres, né? Pra gente escrever um string, certo? Um texto. Então, valeu.